pergunta. Professor Júlio, como que eu faço para regularizar um imóvel? Nós sabemos que a regularização do imóvel, ele é o gênero de várias espécies. Eu posso regularizar um imóvel de forma administrativa. Talvez eu pegue, após o divórcio, antes do divórcio, né, trazendo um vínculo ao direito de família, eu precise apenas registrar a escritura pública. A escritura pública, quando eu registro, através de requerimento, pronto, já resolvi. Né, o vício registral. Talvez faltou dinheiro para a parte, talvez faltou orientação do advogado, do defensor público, e a parte achou que a escritura pública fazia a vez do registro, e não faz. Nós já falamos aqui que posse é qualquer outra coisa que não seja registro. Qualquer outra coisa pode ser contrato de gaveta, pode ser escritura pública não registrada, pode ser carta de adjudicação, quando você ganha a ação de adjudicação compulsória, pode ser a carta de rematação, você compra o imóvel no leilão, né, você consegue aí a elaboração da carta, elaborada para você, para o seu cliente, a carta de arrematação, e muita gente pega essa carta de arrematação e fica feliz, alegre, saltitante, achando que o imóvel já está regularizado. Não está. Porque no direito brasileiro, segundo o sistema registral, as normas da corregedoria, a lei 6.015 também, que é a lei de registros públicos, nós só temos realmente o registro quando o nosso nome, ou do nosso cliente, ou do nosso parente, aparece lá no cartório de registro de imóveis, na certidão de propriedade atualizada, seja na matrícula, após 76, ou anterior a 76 na transcrição. De resto, qualquer outra coisa, pode ser o documento mais bonitinho, mais feinho, podemos falar que é uma relação de posse, tá? Então vamos lá, volta para cá, atenção aqui, ó. Nós temos o direito de propriedade. Direito de propriedade é um direito, né? Nós já sabemos que é sim o direito mais reconhecido, é o direito mais protegido, é o melhor direito que nós temos, né? Entre um bem e a pessoa em relação a um bem é o direito mais seguro que nós temos. Não é uma segurança absoluta, é uma segurança relativa, mas é o melhor dos direitos. Falamos do segundo direito, que entra no direito de família também, no que diz respeito à partilha de bens. O segundo direito é o direito possessório. Infelizmente, na graduação, estudamos errado o direito possessório. Estudamos de uma forma absurda. O nosso Código Civil, gente, ele é horroroso, né? Ele é horroroso. É um código muito ruim, omisso, contraditório. Nós temos vários artigos estudados no lugar errado. O Código de Processo Civil atual, ele tem falhas também, né, gente? Ele tem muitas falhas. Mas perto do horroroso Código Civil, né, ele é muito melhor. Porque o Código Civil é ruim, gente. O Código Civil é ruim. O atual que eu tô falando, hein? O antigo era pior ainda. Mas esse código é muito ruim mesmo. E eu trago vários exemplos. Se você estuda lá na graduação, por que você tem dificuldade de advogar? Porque a graduação estuda totalmente a lei seca. E a lei seca no Brasil ela não é aplicada de fato. Em poucas situações que a lei seca é aplicada. No Brasil é aplicado o quê? Entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. É interessante que a nossa legislação, nós temos o direito positivado, o direito positivo, mas nós temos uma forte doutrina. Nós temos o impacto da jurisprudência nos julgados e o impacto dos entendimentos do judiciário. Vários exemplos eu dou. Eu dou sempre o exemplo da reconvenção. Está no Código de Processo Civil, ela deve ser feita dentro da contestação. Não é assim que está dentro do Código de Processo Civil? O que muitos juízes, magistrados fazem? Pedem para separar. Quando você faz o que está escrito, quando você respeita o Código de Processo Civil, fazendo a reconvenção dentro da contestação, o juiz vai e pede, o juiz ou a juíza, né? Pede para separar. E por que isso acontece? Porque nós temos, de fato, apesar do direito nosso ser positivado, nós temos um impacto muito forte da jurisprudência e da doutrina. É fato, é uma realidade. Né? Então, por isso, nós precisamos, quando chegamos na prática, na vida da advocacia, quem trabalha em cartório, quem trabalha no judiciário, precisa entender, e é um choque de realidade, que a teoria é muito diferente da prática. E é muito diferente, porque na teoria nós aprendemos a lei seca, e muitas vezes, na maioria das vezes, ela não é aplicada. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Nós temos, então, várias formas de regularizar um imóvel. Não é o divórcio que vai regularizar, não é. Não é o divórcio, não é o inventário que vai regularizar um imóvel. Existem instrumentos próprios, ou administrativo ou judicial. Judicial nós temos várias ações para regularizar um imóvel. A ação mais utilizada no Brasil é o uso capião, né, gente? Hoje tem um procedimento administrativo, provimento 65. Mas nós temos também outras formas de regularizar o imóvel, como a adjudicação compulsória, ação de marcação de terras e divisão de terras. Também é uma ação interessante para regularizar imóveis, tá? Então é importante bater um papo sobre isso. Gente, mais um detalhe que eu queria falar com vocês, hein? Olha só. Toda vez que você faça o divórcio,
toda vez que você faça o divórcio, a partilha de bens, prometa para o professor que você vai orientar o seu cliente a fazer a averbação do mandado de divórcio. Doutores, quantos advogados não entram nesse mérito, não falam com seus clientes que após o divórcio, após a sentença de divórcio, eu preciso pegar o mandado de divórcio, né, o mandado, a ordem judicial, ou a própria sentença, que alguns juízes utilizam já como mandado também, e devemos registrar isso no cartório, hein? Muitos advogados não terminam o seu trabalho, né? É o que eu escutei outro dia no escritório, eu não aceito isso. Ah, mas o cliente tinha que saber. O cliente não tem que saber nada. O cliente ele é leigo. Ah, mas ele é formado em direito, devia saber. Também não. Talvez ele é formado em direito, mas não atua na prática. Quem tem a prática é o advogado, é você, doutor, doutora. Você precisa, sim, quando você finaliza o divórcio, quando você finaliza a separação, né? Hoje o divórcio prevalece a emenda constitucional 66 de 2010, você precisa, de fato, orientar o seu cliente. O seu cliente precisa, sim, obter a informação que ele precisa pegar a sentença, se ela serve como mandado judicial, ou o próprio mandado judicial. O Brasil é muito grande, nós não temos padrão em relação a isso, e ser feito o registro. Isso dá dor de cabeça. E sabe por que dá dor de cabeça? Porque o seu cliente que você fez o divórcio, ele não recebendo essa informação de você, você não contou para ele que ele precisa fazer a averbação da sentença do divórcio para gerar publicidade, vai chegar uma hora e ele vai querer casar de novo. E aí ele vai descobrir que ele precisa averbar o divórcio. E aí, cadê essa averbação? Cadê essa sentença? Perdeu. E aí ele vai procurar você para desarquivar o processo. Hoje o processo é digital, usamos outros termos, inclusive, mas ele vai procurar você, né, para conseguir ter acesso a essa sentença. Em alguns casos você precisa até pedir a solicitação da segunda via do mandado ou da própria sentença. Horroroso, horrível, né? O seu cliente talvez já até marcou casamento, já pagou lá o buffet, ou seja, você, de fato, vai ter que correr atrás do prejuízo, e se for um cliente bonzinho, ele ainda vai ficar neutro, né? Se for um cliente que já tem aí um conhecimento mais avançado, sabe que a advocacia é meio, né, ela não é fim, ela é meio, ele pode até fazer uma representação contra você no Tribunal de Ética. A OAB pode dar razão e ainda você sofreu um processo de responsabilidade civil. É uma realidade, gente, é uma realidade. Por isso, não podemos, tudo que tem a ver com registro civil, registro imobiliário, nós precisamos concluir o serviço, hein, gente? Concluir o serviço. Quantos colegas advogados fazem o inventário, aí o judiciário expede o formal de partilha, não é isso? Ele entrega para o cliente e fala, tá aqui que o filho é seu. Não funciona assim, hein? Nós sabemos que o formal de partilha ele não regulariza nada. Não regulariza imóvel nenhum. O formal de partilha, você tem que pegar o formal de partilha, você, o seu cliente, aí vai muito do que você combinou, e você, de fato, vai levar esse formal de partilha a registro. Ah, professor, mas o falecido deixou vários imóveis. Então você vai ter que registrar o formal de partilha em cada cartório de imóveis. Seja no mesmo município ou municípios diferentes, estados diferentes, é uma realidade. Nós brincamos muito com o direito de família no que diz respeito ao direito registral. Nós não damos uma atenção devida em virtude de falta de conhecimento. E isso impacta, assim, impacta numa situação que o cliente perde, sim, aquela confiança em você, impacta numa situação que você pode ter uma representação no Tribunal de Ética e impacta também uma responsabilidade civil. Cuidado, combine com o seu cliente. Professor Júlio, fui contratado só para fazer o divórcio, só para fazer o inventário, nada mais. Então, coloca essa cláusula no contrato e oriente seu cliente. Meu serviço é até a sentença. Você quer que eu faça a regularização dos imóveis? Que eu faça a partilha, o registro da partilha que foi feita no divórcio? Você quer que eu faça isso? Eu quero, então eu vou te cobrar um valor tal, X. Mas tem que ter essa conversa. O que não pode acontecer é a omissão. Porque essa omissão, quem assume a responsabilidade é o advogado. Então, não brinca com isso não, hein, gente? Nós precisamos, com uma decisão judicial, de fato, de forma oportuna, nós precisamos registrar, sim, o formal de partilha, quando feito o inventário judicial. Precisamos registrar também a sentença de divórcio com o respectivo partilha de bens, a respectiva partilha de bens. Nós precisamos também, numa ação de retificação de registro público, a mudança de nome no Brasil, também precisamos registrar, porque você tem uma autorização do judiciário, uma decisão do judiciário para que o sujeito mude de nome, tenha a substituição do seu nome.
Então não vamos brincar com o direito registral. O direito registral não dá para fugir, né, gente? Não dá para fugir. O direito registral é o dia a dia. Se tem divórcio, tem partilha de bens. Se tem inventário, tem partilha de bens. Se tem mudança de nome, tem aí mudança registral também. Fora as retificações, fora demarcações, fora o uso capião que nós falamos. Então, existem muitas situações que o resultado, de fato, vão impactar no direito registral. Então, merece uma atenção especial entender o que é imóvel, o que é imóvel regularizado, o que não é, o que é posse, o que é domínio, para que a gente possa ajudar o nosso cliente, contribuir mais para poder finalizar o serviço com chave de ouro, tá? Voltando aqui, atenção então. Então nós temos 3 direitos sobre um imóvel, tá? 3 direitos. O primeiro é o direito de propriedade, esse é o mais conhecido, esse é o mais requisitado, vamos dizer assim. O segundo direito é o direito possessório, tem o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, e o terceiro seria o direito hereditário. Seria não, os direitos hereditários. Quando eu falo de direitos hereditários, você sabe que existe aí, o direito brasileiro ele segue a teoria, segue o direito francês, então nós temos aí, segundo a teoria, o princípio Saint-Exupéry, né, ocorre uma transferência automática. Isso é lindo na teoria, porque o herdeiro recebe de forma automática, na prática tem que fazer inventário, na prática tem que registrar o formal de partilha, na prática tem que registrar a escritura pública do tabelião de notas, senão não gera efeito registral, não regulariza nada, né? Então, muita atenção em relação a isso. Trago um exemplo importante, hein? Trago um exemplo importante. Nós conversamos aqui, eu trouxe um erro do escritório do passado. O advogado erra, o juiz erra, todo mundo erra. Acho que não existe um operador de direito que não erra. Já tivemos um caso onde, né, orientamos a cliente a registrar, fazer o registro do imóvel. Foi feito um divórcio, onde ela ficou com a totalidade do apartamento. Ela, por falta de condições financeiras, ela não registrou. Ela tinha 50%, ela era meieira, né? Então ela não passou os outros 50% para ela. Os outros 50% que era dele. Que ele, no acordo do divórcio, na audiência de conciliação foi feito o acordo, ele deixou para ela. Só que ela não tinha condições financeiras. Ela foi orientada para o nosso escritório em fazer o registro imediatamente. Mas a situação financeira não permitiu. O que aconteceu, gente? A hora que ela arrumou uma outra pessoa, um outro companheiro, ele, com ciúmes, ingressou com uma ação contra ela, nome da ação, arbitramento de aluguel. Professor, você acha que ele ganhou? Ganhou, claro que ganhou. Porque se você fosse, naquela época, no registro, quem era proprietário do imóvel? Ele e ela. 50% dela, 50% dele. Ou seja, isso de fato impactou. Impactou sim na decisão do judiciário. Ele fez uma ação contra ela, nome da ação, ação de arbitramento de aluguel. Porque ela, quando o relacionamento chegou ao fim, com o divórcio, ela foi morar em outro apartamento e ela alugou aquele. E ele queria o aluguel que ela recebia, metade do aluguel, não tudo, metade do aluguel. E mesmo que o imóvel não estivesse alugado, ele teria direito, como ela tem a posse, de receber metade do aluguel. Ele ganhou a ação com facilidade. Ela não conseguiu pagar, sanar, né, o valor da condenação, foi alto inclusive, porque ele cobrou mais de 2 anos, isso atualizado, juros de correção. Fato é que o imóvel acabou indo, o apartamento acabou indo a leilão e ela perdeu o imóvel. Então eu trago esse exemplo dessa cliente aqui, porque é o exemplo que nós não podemos brincar com o direito registral. Não tem nada de automático, é lindo na teoria. O inventário morreu, o de cujos transferiu o espólio de forma automática. É para concurso público, faz de conta, mentirinha. Na vida real, só ocorre a transmissão dos direitos hereditários, eles vão virar direitos de coproprietário com o registro do formal de partilha, quando o inventário é judicial, ou ainda o registro da escritura pública, quando o inventário é feito no cartório, tabelião de notas. No caso do divórcio, da separação, também. Só existe aí a regularização desse imóvel quando nós, de fato, temos aí o registro da partilha de bens, da sentença que partilhou os bens. Se eu não faço isso, se eu não oriento isso, o imóvel está irregular. O imóvel ou os imóveis, hein? Então, muita atenção em relação a isso. Então, muita atenção porque a advocacia é uma profissão de meio, não é de fim. O advogado não é obrigado a ganhar a ação. Mas o erro é fatal, né, gente? O erro é fatal. E hoje em dia, com o Google, com o YouTube, o cliente sabe que você errou. Ele descobre que você errou. Outro detalhe também, a nossa classe não é muito unida, né? Talvez um colega vai falar mal de você, vai dar a entender alguma coisa,
e pode ser que você tenha dor de cabeça também. É uma realidade, hein, gente? É uma realidade. Então, olha só, cuidado, hein? Professor, direito de família, nós temos que ficar atentos ao direito registral com muito amor e carinho eu falo isso. Porque o direito de família, nós dependemos, né, que atuamos no direito de família, dependemos do direito registral. Se você faz o divórcio, e aí, você advogado não vai acompanhar até o final? Se ocorreu o registro, a partilha de bens ela gerou publicidade, você não vai fazer isso? Você vai correr o risco de ter uma condenação de responsabilidade civil lá na frente? Porque você deixou de orientar o seu cliente. Então, muita atenção em relação a isso. Eu costumo dizer que prática não é brincadeira, não. Nós temos que correr atrás do prejuízo. E parabéns para você que está aqui comigo. Porque você sabe que o operador de direito deveria ser estudioso, mas não é. Não é. Pelo contrário, o operador de direito, ultimamente, ele só é reclamão, né? Só sabe reclamar. E arrogante, né, gente? Não é isso? Reclamão e arrogante. É engraçado, né? Parece que baixa o espírito do sujeito, nele ou nela. Isso é bobagem. Porque eu falo sempre que a arrogância é uma máscara para não mostrar incompetência, hein? Tá bom? Com muito carinho aqui.